Olá, chegamos no domingo, 17 de agosto de 2025, agora são 19h08, está marcando aqui 24 graus, estou em Santa Luzia e hoje, gente, ao fazer esses exercícios eu vou falar com vocês, viu? Mas eu fiz com muita má vontade porque eu estava com muita preguiça, hoje quase que eu pulei, tá? Mas para dar continuidade no projetinho de 31 dias eu fiz mesmo sem vontade. O que acontece? Eu preciso esclarecer um ponto, porque eu tinha escrito na folha, na primeira semana, a sequência de repetir 4 vezes, que são as repetições mínimas, que o treinador Munhoz havia ensinado, orientado no TikTok. Foi lá que eu vi esses exercícios aqui. Lá ele ensina você a fazer 5 exercícios, repetir cada um de forma gradativa, que é o quê? O primeiro exercício 50 vezes, o segundo exercício 40 vezes, o terceiro 30, o quarto 20 e o quinto 10. Só que ao testar essa sequência, eu percebi que os exercícios abaixo de 50 não estavam assim causando algum tipo de efeito no meu corpo, e eu percebi da seguinte forma: se eu ficar fazendo isso, acho que não vai dar resultado nenhum no meu corpo. E aí eu resolvi alterar essa sequência, tá? Eu resolvi passar para 50, testei no 50 e depois eu testei no 60 e achei que o 60 reagi melhor, sabe, no meu organismo. Então mantive 60 vezes. Então ele orienta, faz essa sequência, cada exercício, e depois você vai repetir no mínimo 4 vezes ou 6 vezes. O que eu pensei? Bom, quando eu comecei em julho eu queria fazer 5 vezes, mas fiz só na primeira semana. Mas nesse mês de agosto eu pensei assim, não, meu desafio vai ser repetir 4 vezes. Só que aí eu percebi que eu posso ter feito uma confusão. Eu faço a sequência dos 5 exercícios, então na minha cabeça eu já fiz a primeira sequência. Só que depois eu faço mais 3 vezes, eu repito essa sequência de exercícios 3 vezes, e aí é onde eu acho que eu posso ter interpretado errado. Eu acho que além da primeira vez que você faz, depois você tem que fazer mais 4 vezes. Então eu acho que eu posso ter feito confusão nessa parte aí, então é por isso que lá na folha tá arriscado lá, porque eu tinha colocado 4 vezes, só que depois eu pensei assim, não, eu não estou repetindo 4 vezes, depois que eu faço aqui a primeira vez, eu só repito 3 vezes, então eu risquei e coloquei o 3 na frente por isso. E o que acontece? Em relação ao meu corpo, o que eu tô sentindo é o seguinte, melhorou um pouquinho a questão da elasticidade, porque quando você fica sem exercitar o seu corpo, sem fazer nenhum tipo de prática de atividade física, como alongamento, como andar de bike, ou seja, na medida que você vai envelhecendo e você não fica se exercitando, o seu corpo parece que ele perde a elasticidade, parece que ele começa a enferrujar. E aí eu percebi que depois que eu comecei a fazer esses exercícios, aquela elasticidade que eu tinha de abaixar as mãos até o chão, sem ficar sentindo desconforto, eu estava começando a perder ela, então eu voltei com ela. Todo o movimento do corpo sem doer, sem sentir incômodo, sabe? Então eu achei bom por isso. E o que acontece? Outro ponto também assim que eu observei. A minha coxa já apresenta assim um leve sinal, que é o músculo da coxa assim já bem apresentável, de forma como se ele dissesse assim, oi, olha eu aqui, como se ele estivesse dando tchau para dizer, olha eu aqui. Então ele aparece já. Eu até mostrei isso em um dos vídeos em que eu estou lavando a área aqui da frente do quarto aqui, em que eu estou usando um short, e aí os músculos da minha coxa tá bem saltitante, assim, bem aparente, então eu chego a mostrar. Só que o que acontece? No corpo até que tá assim, iniciando alguns resultados, mas na barriga eu não estou vendo resultado nenhum. E eu atribuo a 2 fatores. O fator 1 é que eu não estou fazendo as 4 repetições, eu estou fazendo 3 e estava achando que estava fazendo 4. E o fator 2 é o seguinte, a alimentação. Eu continuo me alimentando da mesma forma que eu alimento normalmente desde a minha infância. É o quê? Muito arroz, muito feijão, muito legumes, muita salada. Carne a gente come de todo tipo, tá? Desde figo de galinha, moela de galinha, sambiquira. Hoje nós comemos carne de boi, então não tem restrição aqui não. Agora, uns tipos de alimentos que não é comum aqui é pizza, hambúrguer, coxinha, pastel, açaí, sorvete, lasanha, estrogonofe. Então esse tipo de alimentação, que geralmente são muito saborosas, deliciosas, tentadoras, a gente quase não come.
Então, esse tipo de alimento, ficam mais para ocasiões especiais, né? E aqui a nossa casa, a nossa família, não é um tipo de família socialmente ativa, né? Nós somos mais só nós mesmos aqui na nossa, né? Mais reservados na nossa. Então, o que acontece? Isso faz com que a nossa alimentação mantenha no estilo que a gente sempre se alimentou. São o quê? Alimentações simples, sempre foram assim. E eu já cheguei a falar sobre isso nas minhas redes sociais, eu cheguei a compartilhar isso sobre a minha vida nas redes sociais outras vezes, tá? Se você não sabe disso ainda, tá? Então, o que acontece? Eu não modifiquei a alimentação. E graças a Deus, gente, eu como muito bem, tá? Graças a Deus, é pratão cheio mesmo, parecendo prato de pedreiro, tá? Então eu não modero não, é muito arroz, é muito feijão, é muito legumes. Ontem, só para você ter uma ideia, minha mãe fez beterraba ralada crua com cenoura ralada crua, que para ela é até uma novidade, porque ela já está acostumada a cozinhar. Ela já está acostumada a cozinhar, e aí eu falei para ela para a gente experimentar cru, porque é mais saudável, porque você aproveita toda a propriedade, né, toda a vitamina ali do legumes. Aí ela estranhou um pouquinho assim, mas eu acho que ela entendeu que o cru a gente tira mais proveito do legumes, então nós comemos ontem. Eu fiquei até pensando em tirar a foto do prato, ou então filmar para mostrar, mas eu acabei não fazendo, e hoje até que aconteceu a mesma coisa, deu vontade de filmar, mas acabei não colocando também no vídeo. Tá? Mas vai ter um momento que eu vou mostrar para vocês verem como que é a minha refeição. É comum, refeição simples mesmo, de pessoa de baixa renda, mas graças a Deus boa. Como eu falei para vocês aí em um dos vídeos que foi do autocuidado, que eu observei o estilo de vida dos meus avós ali, que são pessoas que conviveram mais com alimentos naturais do que industriais, porque uma parte da vida deles, eles viveram no interior, né, em fazenda, em lugares distantes de centros urbanos, né, uma parte da vida deles era em lugares que eles tinham que plantar para eles terem o alimento deles. Então, por exemplo, eles plantavam mandioca para fazer farinha, entende? Eles plantavam os próprios alimentos, o próprio feijão. Então, eles tinham mais acesso a alimentos naturais. E aí foram morar em Coronel Fabriciano, né? Foram com a família tudo e viver ali parte da vida, da fase adulta deles e da velhice ali. E o que acontece? Chegaram na velhice. Só não chegaram 100% bem, sem fazer o uso de remédio, porque eu acredito que isso tem uma relação direta com a falta de informação, que é o quê? É você não ficar comendo muita gordura, carne muito engordurada, muito açúcar, muito sal. Então eu acredito que tudo isso a longo prazo pode colaborar para o aumento na pressão, problema de pressão alta, de colesterol, diabetes. Então eu acredito que isso tem uma relação direta com a falta de informação, porque são pessoas que tiveram acesso a alimentos naturais, mas chegaram na velhice ali com esses tipos de problemas de saúde, né? A minha avó teve problema de pressão alta, e se não for engano meu, que eu não tenho certeza sobre essa informação, o meu avô teve alguma relação com colesterol. Então, o que acontece? Agora, diabetes, problema na minha família, não tem esse histórico não, graças a Deus. Eu fiquei olhando assim, bom, se eles tendo esse tipo de alimentação, só que eles não tinham acesso a álcool, os meus avós, porque eles sempre foram cristãos, né, evangélicos, então eles não eram do tipo de pessoas de terem acesso a álcool nem a cigarro, e chegaram ali na velhice bem, graças a Deus, fortes, muito fortes, né, e aí assim, só com esse problema de pressão e como que fala, colesterol alta, só que a minha avó deu um outro problema, mas aí ela já estava com a idade mais avançada já, e eu atribuo isso a outros fatores, tá? Porque, na verdade, eles moravam em interior, moravam em centros, como que fala? Onde tinham, né, ali alimentos naturais, mas devido ao estilo de vida daquele tempo, que era muito difícil, eu acredito que isso pode ter impactado, sim, na saúde dela, sim, mas eu acho que tem mais relação com o estilo de vida, de vivência, do que de alimentação, devido a situações como era muito difícil naquele tempo em que as pessoas tinham que andar léguas para poder chegar a um centro urbano, né, nas feiras da cidade. Tirando isso aí, graças a Deus, chegaram até bem, porque tem pessoas jovens, gente, que morrem jovem. Tem pessoas que perdem a vida já jovem. Então eu olho nesse tipo de comparação entre pessoas que têm ali uma jornada de vida para viver até a velhice, a fase da velhice, e já morrem jovens por muitas vezes escolhas imprudentes e outras por escolhas imaturas, escolhas precipitadas, escolhas que não devem fazer. E, por exemplo, jovens que se envolvem com drogas,
com bebidas e se tornam viciados a ponto de perder o controle total da vida, não conseguir nem sair do álcool, por exemplo, do vício. Então eu fico olhando esse tipo de comparação, tipo, duas pessoas que chegaram na velhice só dessa forma, enquanto tem jovens que já perdem a vida ali na juventude. Você entende? Então eu acredito que a alimentação deles foram boas. Porque se tivesse sido uma alimentação tão ruim, do jeito que nós alimentamos aqui, eles já teriam ido embora há muito tempo, né? Eu analiso dessa forma. E pessoas na rua aí, por exemplo, pessoas que moram em situação de rua, observa, são pessoas que não alimentam bem, tem pessoas que ficam pegando comida de lixo, comem comida de lixo e vivem até uma determinada idade, né? Assim, se for analisar bem, chega a ser até surpreendente isso, elas chegarem até uma determinada idade de viver nesse estilo de vida. Então você vê que se a pessoa tiver um pouquinho mais de cuidado com a alimentação, ela pode chegar à velhice bem, sem ficar fazendo uso de uma grande quantidade de remédios, tá? Então eu não modifiquei a minha alimentação, não mexi na minha alimentação, eu continuo comendo da mesma forma, e só que eu sinto que o tanto que eu como tem gerado impacto na minha barriga, né? Então eu sou um tipo de pessoa que não tem a barriga ali, tipo uma tábua, né? Lisinha, sem gordura, né? Então os exercícios que eu tenho feito, da forma como eu tenho feito, não tem assim surtido algum efeito na minha barriga. Aí no TikTok, eu vi um casal fazendo exercícios em casa para queimar gordura de barriga. Eu cheguei a printar e tá separado esse print para eu testar os exercícios, tá? Então é algo que tá para eu colocar em prática, para eu testar. Mas por enquanto eu ainda nem testar eu testei, eu só fiz o print e tá separado aí desde quando eu comecei esses exercícios aí, beleza? Então é isso. Aí eu tava aqui estudando, né, no cantinho aqui, aí eu vi o reflexo do arco-íris na parede. Aí eu fui até a parede e tô assim, eu quero ver da onde que tá vindo esse reflexo. Aí quando eu vi, ó, tava vindo desse vidro aqui. Esse é o reflexo do sol batendo no vidro aqui. E tava tão nítido a iluminação dele que eu achei surpreendente e quis filmar aí para vocês verem que interessante que é esse efeito do raio do sol, da luz do sol batendo aqui no vidro e gerando esse efeito aqui de cores. Dá para ver nitidamente todas as cores do arco-íris, a cor amarela, a cor verde, a cor azul, a cor vermelha. E é intrigante pensar sobre isso, né? Sobre as obras da natureza, a perfeição, a complexidade, a forma como funciona. Cara, é uma coisa assim surreal. Uma coisa incrível, entende? Toda vez que você parar para observar todos os elementos da natureza, você vê que é algo muito extraordinário. Não é algo comum, sabe? Então hoje, na parte da tarde, eu fiz um texto falando sobre isso, porque eu tinha lido hoje o capítulo 17 do livro Atos. E eu achei super interessante, porque é uma resposta, né, que Paulo dá lá para as pessoas que estavam... Porque o que acontece? Filósofos quiseram, tipo assim, entender sobre o que eles estavam falando, né? Porque eles estavam ensinando sobre Jesus, estavam ensinando sobre uma nova divindade, né? Um novo Deus. Então eles queriam entender sobre isso, né? Porque os filósofos, eles pensam, eles refletem, eles questionam. Então foi tipo uma reunião que teve lá numa sinagoga, em um ambiente em que ele teve a oportunidade de falar dos ensinamentos de Cristo. E aí ele dá a resposta para os caras lá de uma forma que muitos creram em Deus, nesse Deus que é ensinado na Bíblia. E aí, assim, você vê que é algo extraordinário a resposta. E é interessante que essa resposta é uma conclusão que eu cheguei vivendo as minhas experiências. Tipo, eu tinha lido a Bíblia ali em 2023, mas eu não me recordava disso. Tipo assim, eu li, tá lá parado, mas não ficava pensando nisso. E lembrando que as experiências que eu venho vivendo começou em 2007, mas a que eu fiquei mesmo ativamente tendo contato com a natureza foi em São Paulo ali por volta de 2016, tá? Eu não falo tanto 2015, deixa eu ver, 2014, eu fui em novembro de 2014, então com 2015 conta assim. Então foi por volta de 2015, 2016, até fevereiro de 2017, que inclusive... Em fevereiro de 2017, eu fui para Poços de Caldas e passei lá 2 semanas refletindo sobre a vida e fiz algumas fotos no parque de Poços de Caldas falando sobre isso, sobre a vida. Tá? E é interessante porque a conclusão, a percepção que eu tive, a conclusão que eu cheguei bateu com essa fala aqui que está registrada no capítulo 17 de Atos.
Então faz muito sentido e você vê que é algo assim, que não é só uma passagem bíblica, entende? Você vê que é algo verdadeiro, é um fato. Então o texto que eu escrevi hoje, ele fala assim: se você tem dúvidas sobre Deus, leia Atos 17 todinho. Para começar, se você é o tipo de pessoa que tem algumas dúvidas sobre se Deus existe ou não, se a força espiritual atuando sobre a face da terra realmente existe, se é apenas mais uma das diversas crenças manipuladas e influenciadas por meras intenções humanas, saiba que está tudo bem por duvidar, questionar e querer obter as suas próprias respostas. Pois melhor agir assim, mas com o objetivo de as obter, as próprias respostas, para tranquilizar a mente e o espírito, do que seguir cegamente apenas por influência e manipulação de pessoas com segundas intenções que não seja a conversão genuína das pessoas. Dito isto, na leitura de hoje, eu deparei com esse trecho e ele é a resposta para muitas dúvidas, pois após ter vivido uma grande quantidade de experiências e situações nessa jornada da vida, eu tive a oportunidade de chegar nessa mesma conclusão. Acontece que quando passei a enxergar que havia algo a mais por trás de todas as obras da natureza, isso não aconteceu porque eu estava lendo a Bíblia, e sim porque eu estava escolhendo passar parte do meu tempo em contato com ela. E foi fazendo isso por muitos anos que percebi que as obras da natureza não são obras comuns. Então, elas são obras de seres muito inteligentes e são tão complexas e perfeitas que é inacreditável tanto que a mente da maior parte da população mundial não estava despertada para ter enxergado isso há muitos anos atrás. E agora, ao ler esse trecho novamente, vejo que o mesmo Deus que acredito é o que está sendo pregado no livro Bíblia e visto como a parte que criou todas as obras existentes dentro do planeta Terra. Portanto, as obras da natureza não são obras comuns. Elas são obras dos criadores do universo, a parte divina que nós seres humanos conhecemos pelo nome Deus. Bom, gente, vou ficando por aqui nessa aulinha de inglês. E eu preciso esclarecer um ponto, tá? Eu estou amando essa situação de cada dia fazer um pouquinho, porque eu estou avançando. Na medida que os dias vão avançando, eu estou avançando, tá? Então, eu estou amando isso e estou treinando o hábito, que é algo que eu não lido muito bem. Porém, eu preciso esclarecer um ponto muito importante. Eu tenho consciência que o fato de eu ser uma pessoa procrastinadora e ser um tipo de pessoa que não lida muito bem com o hábito, isso não prejudicou a minha vida até chegar aqui. Por quê? Vou falar para você por quê. Todas as experiências que eu vivi desde o momento que eu peguei a bicicleta e saí da casa dos meus pais em 2007 e fui vivendo uma porrada de experiências até chegar na idade a qual me encontro, eu tenho consciência, eu tenho certeza que elas foram necessárias para o meu desenvolvimento, para o meu despertar mental, expansão da minha mente e para colaborar aí nos processos da minha maturidade. E de certa forma isso colaborou até dentro da nossa casa em relação a muitos aspectos. Então a nossa vida melhorou muito depois que nós saímos da nossa terra natal. Não está perfeita, não está 100%, nós estamos ainda organizando alguns pontos, estamos aí buscando resposta para algumas coisas, fazendo algumas escolhas, sim, fazendo escolhas para organizar a nossa vida. E isso tudo foi graças a Deus por a gente ter saído de lá no ano de 2007. Então eu tenho consciência que o fato de eu ser da forma como eu sou e ter os meus defeitos não foi tão negativo assim, porque permitiu eu viver tudo que eu vivi da forma como eu vivi. Porque eu tenho certeza que se eu fosse o tipo de pessoa que vivesse presa dentro de planejamento, de estratégias, eu não teria vivido todas as experiências que eu vivi, a quantidade de experiências que eu vivi e da forma como eu vivi. Eu tenho essa consciência, então é por isso que eu preciso deixar claro que o fato de eu ser uma pessoa procrastinadora, o fato de eu ser uma pessoa que não é disciplinada, com certos tipos de escolhas que eu mesma proponho a fazer, isso não prejudicou a minha vida. Muito pelo contrário, eu alcancei um desenvolvimento que eu tenho certeza que grande parte da população não alcançou da mesma forma. E eu sei disso porque tem muita gente não é pouca não, copiando meus conteúdos. E são conteúdos do comportamento humano. São conteúdos que colaboram para o esclarecimento mental, despertar mental, o autoconhecimento. Só não vê isso aí quem não quer. Entendeu? Tem muitos canais copiando meu canal, meus conteúdos, meu estilo de vida, minha forma de pensar, de ser, de agir. Muitos canais grandes, pessoas famosas copiando mesmo, gente. E assim, será que as pessoas não estão vendo isso? E quando vê, será que acham normal? Pessoas do comportamento humano, profissionais do comportamento humano, extraindo insights
dos meus assuntos que eu mesma projetei, da minha mente, minhas próprias conclusões. Então, o que acontece? É um desenvolvimento que, se fosse tão ruim, tão negativo, as pessoas não estariam copiando. Não estariam. Então, eu tenho consciência que a forma de eu ser como eu sou, falhada, com defeito, não foi algo tão prejudicial assim para minha vida. Até porque tiveram pessoas que fizeram tudo no planejamento, tudo certinho, e depois a vida revirou toda e mostraram para elas que nem sempre elas controlam a própria vida delas e o destino delas. Beleza? Então eu fico por aqui nessa aulinha de inglês. Hoje eram 5 lições e eu fiz apenas 2 porque eu estava com muita preguiça, mas eu fiz um pouquinho. E eu espero que essa semana que está iniciando seja uma semana ricamente produtiva e abençoada para todos nós. Até o próximo vídeo e grata por ter acompanhado até aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente.